Oi, gente! E aí, como é que vocês estão, meu povo? Tudo beleza? Por aqui tá tudo certinho. E como vocês podem ver, algumas coisas já mudaram, né? Eu tenho aqui uma roupa de frio, eu tenho ali um aparelho que eu acho que deve estar pegando aí na câmera, né? Que não existe no Brasil, pelo menos não na Bahia. Isso significa o quê? Que sim, eu já estou em Portugal. Quem me acompanha no Instagram já sabe, né? Já rolou essa viagem, já tem um tempinho que eu tô aqui e finalmente eu consegui parar pra gravar. Então, como já tem muito tempo que eu tô aqui, eu decidi logo falar sobre a viagem, enfim, fazer um resumão. Eu tinha alguns outros vídeos programados, porém eu acabei perdendo alguns conteúdos, enfim, várias tretas, não vale a pena nem falar sobre isso. Mas então, vamos lá. Depois eu vou soltar os vídeos que já estavam programados, né? Como preparar a mala, como que faz depois que o visto fica pronto, assim, uma preparação pré-viagem. Eu vou falar sobre tudo isso pra vocês, né? Agora que eu já tenho experiência, eu vou poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje eu vou falar o que aconteceu desde o último vídeo pra cá. O meu visto, ele ficou pronto em menos de 30 dias. Isso, tipo, gente, sério, recorde. Eu nunca imaginei que ia ficar pronto em menos de 30 dias no meio de uma pandemia. Eu tava acompanhando, né, alguns grupos de Facebook, de WhatsApp, e eu sempre via a galera falando, galera do Rio, de Brasília, dizendo, meu visto tá lá há 60 dias, há 90 dias, mais 3 meses que eu espero pelo visto e nada. Então eu já tinha, né, me contentado que realmente eu não viria para Portugal em 2020 e que eu começaria a partir do segundo semestre. Tanto que, durante o período que a faculdade dá, eu consegui me inscrever no regime parcial, porque se eu ficasse esperando para ver se o visto ia sair ou não, eu poderia perder esse período. Então, rapidamente, o regime parcial é basicamente pegar menos disciplinas do que eu pegaria normalmente. Então, eu escolhi as disciplinas do segundo semestre para começar apenas em 2021. Mas esse pedido ele costuma ficar em análise durante muito tempo. Então, como meu visto ficou pronto extremamente rápido, creio eu que em um pouquinho mais de 3 semanas, enfim, foi menos de um mês, eu resolvi correr, né? Porque eu tinha perdido muita aula, mais de um mês de aula, mas eu achei que ainda dava pra recuperar, então eu falei, vamos correr. Patrick também, né? Tinha tido algumas aulas, mas não muitas, então ele também achava que dava pra recuperar. Então assim que o visto saiu, a gente falou, vamos comprar passagem, a gente tem que ir correndo. Então, a gente teve pouco tempo para poder realmente fazer um pré-viagem mais organizado, melhor planejado, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer tudo, ou praticamente tudo que a gente tinha planejado. Então, meu visto ele chegou numa segunda ou terça-feira, e na sexta-feira eu já estava viajando. A gente teve alguns probleminhas com o visto, principalmente com o de Patrick, e acabou que Patrick só tinha o visto em mãos um dia antes da nossa viagem. Deixa eu explicar direitinho como é que funcionou. O visto, ele é notificado, né? Quando ele fica pronto, a gente recebe um e-mail, uma mensagem no celular dizendo que ele ficou pronto. Então, a única coisa que faltaria seria a empresa enviar por correio o nosso visto. Já com o código de rastreio em mãos, a gente sabia que o visto ia chegar no máximo na segunda-feira ou na terça, que era a previsão final de entrega dos correios, era na terça-feira. Então, já na sexta-feira, se não me engano, a gente correu para começar a procurar, pesquisar e comprar as passagens. Nós conseguimos passagens extremamente baratas, tipo assim, pela metade do preço, para a semana seguinte. Então, a gente cometeu assim um erro que eu não aconselho, que é comprar passagem antes de ter o visto em mãos. A gente pensou, tipo, a gente já tem certeza que vai chegar no máximo na terça, então tá tranquilo comprar passagem para sexta. Só que não, né? Mas, enfim, dando uma resumida, teve um problema com o lugar onde Patrick mora e, enfim, a portaria não funcionou, é uma portaria eletrônica e ele ficou alguns dias tentando receber e não conseguia. A gente teve que ir pessoalmente no correio, tentar resolver. Enfim, foi com muita emoção, como sempre, né? E, bom, durante toda essa semana a gente fez um checklist, né, de todos os documentos e a gente saiu indo no cartório, vendo o que faltava. Outro perrengue que aconteceu foi que um dia antes da viagem caiu álcool em alguns dos meus documentos. E a sorte é que eram documentos que dava pra refazer, né? Dava pra imprimir, assinar, levar no cartório novamente, foi uma correria. No dia da viagem eu ainda tava indo no cartório. Eu viajava, acho que meio-dia e 9 horas da manhã eu tava no cartório. Então, assim, não recomendo. Deixem realmente pra comprar a passagem quando tiver com tudo certinho, tudo pronto. Agora vamos finalmente chegar ao tema desse vídeo, né? Que é a viagem e, assim, a viagem na pandemia. Bom, eu tava realmente cumprindo ao máximo isolamento social em casa e confesso que fazer uma viagem me deixou um pouco assustada, né? Porque eu teria que entrar num avião, num local fechado com várias outras pessoas.
Mas, só para situar vocês, para entrar em Portugal, com o visto, tá? As fronteiras estão fechadas, turistas não entram. Então, assim, com o visto de estudo ou de trabalho, acho que de empreendedorismo também, enfim, com o visto, né, legalizado, você consegue entrar no país portando um resultado de Covid negativo. Tem que fazer o teste, e não pode ser o teste rápido, tem que ser especificamente o PCR, que é aquele lá, aquele que enfia o cotonete na sua alma, é esse aí mesmo. Então, a gente fez esse exame tem que ser feito em até 72 horas antes da viagem. Aí a gente teve que imprimir e apresentou em diversos locais. Apresentou no guichê, na Polícia Federal, assim que a gente chegou no aeroporto, enfim, em diversos lugares a gente tinha que estar com o passaporte e com o resultado negativo de Covid também na mão. Bom, desde que a gente soube que o visto ficaria pronto, na verdade a gente estava realmente cumprindo, mas desde que a gente soube que o visto ficaria pronto, a gente tomou o máximo de cuidado possível, porque a gente ia fazer o teste, né? E se o teste desse positivo, a gente não ia conseguir viajar. E, enfim, maior prejuízo, né? Então a gente tomou muito cuidado. E também porque tem a questão de que a gente estava indo para outro país, né? Estrangeiro. O sistema de saúde aqui em Portugal é pago. Enfim, né? Várias questões. Como é que foi o dia da viagem? Teve esses perrenguezinhos, né? Essas coisinhas assim com emoção, de estar 9 horas da manhã no cartório. Mas deu tempo, né? A gente saiu do cartório, já estava pronta, com tudo pronto, com as malas prontas. E a gente foi para o aeroporto. O aeroporto não estava cheio, estava bem vazio. A gente só pegou uma fila na hora de despachar as bagagens. A gente chegou lá com o nosso visto, com o exame, enfim, tudo certinho. A gente primeiro despachou as bagagens. A gente tinha direito cada um a uma bagagem de 23 quilos. E o voo que a gente conseguiu tinha escala. Então nós saímos de Salvador, pegamos um voo doméstico, né, nacional, para Campinas. Lá em Campinas a gente esperou algumas horinhas, se não me engano 3 horas e meia, alguma coisa assim. E foi isso. Depois a gente conseguiu, né, finalmente o voo internacional, que foi direitinho de São Paulo para Lisboa. O que a gente notou, né, nesses voos? O primeiro voo, o voo nacional, não tinha serviço de bordo. A gente podia pegar cookies e guloseimas no final da viagem, né, já descendo no destino, na portinha do aeroporto, tinha uma cestinha que a gente podia pegar e sair. Mas dentro do avião a gente não podia comer. E, bom, nos 2 voos também nos deram sachêzinhos de álcool. Muito pouco, tá? Eu até guardei um pra mostrar pra vocês. Bem pequenininho. No da Azul, né, foi o voo que a gente fez nacional. Era um sachê um pouquinho maior e eram 2. Bom, mas é bem pouco, é necessário realmente levar o álcool. Lembrando que não pode ser álcool líquido, tá, gente? Tem que ser o álcool em gel. A gente dividiu em vários potinhos desse, né, de 100 ml em potinho transparente. A gente colocou vários desses na bolsa, na mala, enfim, em todos os lugares possíveis. E era o tempo inteiro realmente passando álcool, tomando muito cuidado. O distanciamento, assim, o máximo possível, né, que a gente conseguiu. No aeroporto, dentro do avião também. Outro cuidado que as companhias aéreas, pelo menos as que a gente foi, né, que a gente utilizou o serviço, estavam tendo, é que na hora de entrar e na hora de sair era separado. Na hora de sair, as aeromoças, elas ficam no corredor, né, e elas dizem quais são as fileiras que podem levantar. Então, é bem mais lento, né, sair do avião já é uma coisa que todo mundo fica meio, quero sair logo, mas não tem jeito, tem que esperar sentado, esperar a primeira fileira sair, aí dá um tempinho, segunda fileira, e é assim, né, é um pouco mais demorado, mas enfim, mais seguro também. Bom, no voo internacional a gente pôde sim se alimentar, né, tinha um serviço de bordo, era o único momento que a gente podia realmente tirar a máscara para poder comer e depois tinha que colocar. As comissárias de bordo, elas passavam pela gente pedindo, né, para levantar. Assim que você acaba de tomar o último gole de suco, ela já tá ali, ó, por favor, levante a máscara. No voo internacional a gente fez 2 refeições, o jantar e o café da manhã. Bom, e assim que a gente chegou também, a gente notou essa diferença, né, do distanciamento, tudo marcadinho para poder passar pela Polícia Federal, alfândega, enfim, todas essas coisas, né, que tem que passar para entrar num país. Então, as filas eram gigantescas porque tinha muito distanciamento, né, entre uma pessoa e outra. Outro cuidado que a gente tomou foi em relação às máscaras. A gente fez uma viagem, né, ao todo, assim, da hora que a gente saiu de Salvador até o horário que a gente chegou em Braga, foram mais de 30 horas, se não me engano. Então, a gente levou muitas máscaras. Nós usamos máscara de tecido e máscaras também descartáveis. A gente usou uma por cima da outra e a gente ia sempre trocando. Trocava as de dentro, trocava as de fora também. Então, a gente queria ter o máximo de camadas ali para poder proteger e tá sempre trocando, né, para não correr nenhum risco. E foi isso, a passagem pela polícia aqui também foi super tranquila. Eu e o Patrick juntos fomos atendidos, né, pelo mesmo policial.
Ele só perguntou aquelas coisas, né, clássicas, qual o motivo da viagem, pediu o nosso passaporte, pediu pra ver o visto, perguntou onde a gente ia estudar, pediu novamente o exame, né, de Covid, como eu já falei pra vocês, era pedido a todo momento. E foi muito tranquilo, ninguém revistou a gente, nem as nossas malas, a gente conseguiu passar tranquilamente. E foi isso, né, e como a gente desceu em Lisboa, né, porque foi o trajeto mais barato que a gente encontrou, tem aí uma certa distância, né? O melhor seria parar no Porto. O Porto tá no máximo 1 hora de distância daqui, 40 minutos daqui. Então seria melhor pro Porto, mas como a gente encontrou passagem para Lisboa, a gente decidiu que faria o resto da viagem de ônibus, né? Poderia ser de trem ou de ônibus. Mas eu já conhecia, né, o trajeto ali para poder chegar na rodoviária, e na rodoviária também a gente teria mais espaço, né? No ônibus a gente teria mais espaço para colocar as malas no bagageiro, então eu optei pelo ônibus. É muito louco, né, isso de chegar em outro país, porque de repente você está completamente desconectado, né? Não tem sinal de telefone, não tem sinal de internet, então é meio difícil se localizar. Eu já conhecia um pouquinho, mesmo assim, ainda me batia um pouquinho, porque eu não conhecia muito Lisboa, mas enfim, já tinha estado lá, eu sabia mais ou menos como é que ia rolar isso aí. Então, assim, a primeira coisa que eu sabia é que eu tinha que procurar o metrô. Então, assim, encontrei o metrô, desci na estação que é interligada com a rodoviária. Lá eu encontrei o guichê, né, da companhia de ônibus que eu já conhecia, e a gente pediu um ônibus para Braga. O ônibus, ele tinha meio com a escala, não sei explicar direito, mas enfim, a gente pegou um ônibus pro Porto, aí a gente teve que descer do ônibus, a gente pagou uma passagem só. Desceu do ônibus e foi para outro ônibus que ia direto para Braga. E, bom, uma outra curiosidade, nós chegamos aqui em Braga no fim de semana de restrição. Os casos começaram a subir, né? Todo mundo sabe que tá rolando a segunda onda na Europa. Então a gente chegou logo nesse final de semana, né? Então quando a gente desceu assim do ônibus, a gente viu que tava super deserto, as ruas assim vazias, sabe? Meio frio também, enfim, foi meio assim, meio tenso, sabe? Mas na frente da rodoviária a gente conseguiu encontrar táxi e a gente conseguiu chegar na casa, né? A gente já tinha o endereço da casa e a gente conseguiu finalmente chegar nessa casinha onde a gente tá hoje. A gente pretende ficar nela por muito tempo, porque eu acertei, é uma boa casa, realmente. A pesquisa valeu a pena, eu consegui encontrar um bom lugar. E é isso. Dúvidas em relação ao teste. Nós fizemos em um laboratório de Salvador que chama Lab Checkup, que ele entrega em até 24 horas. Nós pagamos, se não me engano, R$ 280, fizemos por drive-thru. E assim, eu não vou falar muito sobre o teste porque algumas pessoas dizem que não sente nada, que faz só cosquinha, que é só um incômodo, enfim. Pra mim foi horrível, eu odiei, foi muito ruim. É um incômodo muito grande, sabe? Meio que arde, sei lá, esquisito. E depois eu fiquei o dia todo com muita dor de cabeça. Mas enfim, cada caso é um caso, né? Você pode chegar lá e dizer, ai, nem é tudo isso que as pessoas falam, não senti nada. Então, cada corpo é um corpo, eu não tenho nada a ver com isso não. Então, acho que é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se cuidem, continuem usando máscara, álcool em gel, distanciamento. Em breve eu vou fazer até um vídeo sobre isso, né? Como é que tá sendo a minha rotina aqui, com essa segunda onda aqui em Portugal. Vou mostrar a casa também, algumas pessoas já me pediram pra fazer um tour pela casa, eu vou fazer em breve. E como eu tinha prometido pra vocês, vão sair alguns vídeos aí futuramente, né? Em breve vai sair sobre a preparação pra viagem, vai sair diversos temas, não vou parar de dar spoiler. Se você conhece alguém que quer vir pra Portugal, que quer estudar aqui, quer morar fora, quer estudar fora, e acha que meu vídeo pode ajudar, por favor, compartilha com essa pessoa. Curte, comenta, compartilha, faz tudo que vocês têm direito. E obrigada, tchau!